Bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos os mistérios e significados por trás do Apocalipse na Bíblia. Neste vídeo, mergulharemos nas profecias e visões apocalípticas encontradas no livro da Revelação. Prepare-se para uma jornada fascinante enquanto desvendamos os simbolismos, interpretações e mensagens de esperança encontradas neste livro tão intrigante. Não perca esta oportunidade de explorar uma das partes mais enigmáticas e significativas da história bíblica conosco. Assista agora e descubra o que o Apocalipse realmente significa para nós hoje. No cenário vasto da história humana, poucas narrativas têm capturado a imaginação e a espiritualidade das pessoas como o livro do Apocalipse na Bíblia. Este livro, o último do Novo Testamento, é uma obra repleta de simbolismos, visões e profecias que têm intrigado e inspirado leitores por séculos. A história do Apocalipse começa com João, também conhecido como João Evangelista ou João, o teólogo, um discípulo de Jesus Cristo. De acordo com a tradição, no final do primeiro século, João foi exilado para a ilha de Patmos por causa de sua fé cristã e suas atividades de pregação. A ilha de Patmos era uma pequena ilha no mar Egeu, usada pelos romanos como local de exílio para prisioneiros políticos e criminosos. Durante seu tempo lá, que enquanto exilado na ilha de Patmos, recebe uma série de visões apocalípticas. Essas visões são uma mistura de eventos futuros, símbolos e mensagens de encorajamento para os cristãos da época, que enfrentavam perseguições e dificuldades. O Apocalipse é uma obra apocalíptica que apresenta visões de eventos futuros, simbolizados por imagens poderosas e simbólicas. João descreve suas visões de Jesus Cristo glorificado, eventos do fim dos tempos, o julgamento final e a vinda do reino de Deus. Muitos dos símbolos e imagens encontrados no Apocalipse têm gerado interpretações variadas ao longo dos séculos, e o livro continua sendo uma fonte de interesse e estudo para estudiosos e crentes. Enquanto estava em Patmos, João também recebeu instruções para escrever cartas às 7 igrejas da Ásia, que são encontradas no início do livro do Apocalipse. Essas cartas abordam as condições espirituais e os desafios enfrentados por essas igrejas, oferecendo encorajamento, exortação e advertências. A tradição cristã afirma que João foi libertado de Patmos após o fim de seu exílio e continuou a desempenhar um papel ativo na disseminação do Evangelho até sua morte. A experiência de João na ilha de Patmos e as visões que ele recebeu lá têm desempenhado um papel significativo na teologia cristã e na compreensão do fim dos tempos. Os 7 selos são uma parte importante da narrativa do livro do Apocalipse, encontrada no capítulo 6. Eles representam uma série de eventos catastróficos e juízos divinos que são abertos por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que é retratado como o único digno de desvendar os selos. Quando os primeiros 4 selos são abertos, 4 cavaleiros aparecem, cada um trazendo um julgamento diferente. O primeiro selo, cavalo branco cavaleiro, é frequentemente interpretado como uma representação simbólica do conquistador ou da conquista, trazendo a ideia de guerra. O segundo selo, cavalo vermelho cavaleiro, é associado com a guerra e violência, representando conflitos e derramamento de sangue. O terceiro selo, cavalo preto cavaleiro, é frequentemente interpretado como uma representação da fome e da escassez que se segue a um período de guerra, simbolizando privação e dificuldade. O quarto selo, cavalo amarelo ou pálido cavaleiro, é muitas vezes associado à morte e à praga, representando a devastação causada pela guerra, fome e doenças. Depois disso, o quinto selo é aberto, revelando as almas dos mártires que foram mortos por causa de sua fé em Jesus Cristo. Eles clamam por justiça e por Deus para agir em seu nome. O sexto selo é aberto e traz convulsões cósmicas e catastróficas, incluindo terremotos e eventos celestiais que abalam a terra e o céu. Esses eventos são descritos com imagens poderosas e apocalípticas, representando o terror e a devastação que acompanham os juízos divinos. Finalmente, o sétimo selo é aberto, introduzindo uma breve pausa antes da introdução das 7 trombetas, que por sua vez desencadeiam mais juízos e calamidades sobre a terra. Os 7 selos, portanto, fazem parte de uma série de visões apocalípticas que João recebeu na ilha de Patmos e são interpretados por estudiosos e crentes de várias maneiras, muitas vezes simbolizando eventos históricos, espirituais e futuros. Eles são uma parte central da mensagem do livro do Apocalipse sobre o juízo divino, a redenção e o triunfo final de Cristo sobre o mal e o pecado.
A besta e o dragão são dois personagens importantes no livro do Apocalipse, capítulo 13, que desempenham papéis significativos no contexto das visões apocalípticas de João. Esta é uma das figuras mais emblemáticas e misteriosas do Apocalipse. Ela é descrita como emergindo do mar e possuindo características de vários animais, simbolizando poder político, autoridade e idolatria. A besta é frequentemente associada ao anticristo ou aquele que se opõe a Deus e persegue os santos. Ela é retratada como recebendo autoridade e poder do dragão, que é identificado como Satanás. O dragão é outra figura central do Apocalipse, identificado explicitamente como Satanás, o adversário de Deus. Ele é descrito como um grande dragão vermelho, que representa o mal e a oposição ao reino de Deus. No Apocalipse, o dragão é visto como o instigador por trás da perseguição aos seguidores de Cristo e como aquele que busca desafiar a autoridade divina. A relação entre a besta e o dragão é complexa. O dragão é retratado como concedendo autoridade à besta, simbolizando a relação de poder entre Satanás e os governantes terrenos que se opõem a Deus. A besta é vista como exercendo autoridade sobre a terra e as nações, promovendo adoração a si mesma e perseguindo os seguidores de Cristo. Essas figuras são interpretadas de várias maneiras por estudiosos e teólogos, com algumas interpretações vendo-as como representações simbólicas de poderes políticos ou sistemas religiosos ao longo da história, enquanto outras as veem como prenúncios de eventos futuros que ocorrerão antes do retorno de Cristo. Em última análise, a narrativa da besta e do dragão no livro do Apocalipse serve como um lembrete do conflito espiritual entre o bem e o mal e da vitória final de Cristo sobre todas as forças contrárias ao seu reino. Entre os símbolos e imagens encontradas no Apocalipse estão os 4 cavaleiros do Apocalipse, a besta, o número 666, a mulher vestida de sol e o novo céu e nova terra. Cada um desses elementos carrega significados profundos e interpretações variadas ao longo da história. A visão do novo céu e nova terra é um dos aspectos mais esperançosos e inspiradores encontrados no livro do Apocalipse, capítulo 21. É a culminação da narrativa apocalíptica, retratando a realização final das promessas de Deus para a criação e seus seguidores. Na visão de João, ele vê um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Esta nova criação é descrita como um lugar onde não há mais mar, simbolizando a ausência de separação e caos. João também descreve a Nova Jerusalém descendo do céu, uma cidade santa preparada como uma noiva adornada para seu marido. A Nova Jerusalém é descrita como tendo a presença de Deus e do Cordeiro, o que simboliza a comunhão restaurada entre Deus e a humanidade. Não haverá mais separação entre Deus e seu povo, ele habitará entre eles. A descrição da nova criação enfatiza a renovação e a restauração de todas as coisas. Não haverá mais pranto, morte, dor ou luto, pois todas as coisas antigas terão passado. Isso representa a erradicação completa do pecado e suas consequências. A Nova Jerusalém é descrita como uma cidade magnífica, com muros de jaspe, ruas de ouro puro e portões de pérola. Esta imagem simbólica retrata a beleza, a pureza e a glória da nova ordem criada por Deus. João descreve a presença da árvore da vida, que produz 12 tipos de frutas e cujas folhas são para a cura das nações. Além disso, há um rio da água da vida, que flui do trono de Deus e do Cordeiro, trazendo vida e fertilidade à nova terra. Essa visão do novo céu e nova terra é uma promessa de esperança e restauração para os crentes, apontando para o cumprimento final do plano redentor de Deus para sua criação. Ela inspira os seguidores de Cristo a viverem com fé e esperança, olhando para o dia em que todas as coisas serão feitas novas e Deus habitará plenamente com seu povo. No capítulo 16 houve a Batalha do Armagedon, é uma das imagens mais emblemáticas e misteriosas encontradas no livro do Apocalipse. O termo Armagedon vem da palavra hebraica Har Megido, que se refere a uma planície localizada no norte de Israel, historicamente associada a batalhas significativas na história antiga. Na narrativa apocalíptica, a Batalha do Armagedon é retratada como o clímax do conflito entre as forças do bem e do mal antes da segunda vinda de Cristo e do estabelecimento do reino de Deus na Terra. É uma batalha espiritual e cósmica que envolve a intervenção divina e o juízo final sobre os inimigos de Deus. João descreve os reis da terra sendo reunidos pelo dragão, Satanás, a besta e o falso profeta para a batalha.
Isso representa uma aliança final das forças malignas contra Deus e seu povo. A Batalha do Armagedon é vista como um momento em que Deus intervém diretamente na história humana para julgar as nações e derrotar o mal. Ele é retratado como o Todo-Poderoso que está no controle absoluto do destino do mundo. A Bíblia descreve o retorno triunfante de Jesus Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para derrotar seus inimigos e estabelecer seu reino eterno. Sua vinda é retratada como acompanhada por um grande exército celestial montado em cavalos brancos. A Batalha do Armagedon culmina na derrota completa das forças do mal e na vitória final do reino de Deus. Satanás e seus seguidores são lançados no lago de fogo, e Cristo estabelece seu governo justo e eterno sobre a terra. A interpretação da Batalha do Armagedon varia entre as diferentes tradições teológicas e interpretações do livro do Apocalipse. Alguns a veem como uma batalha literal que ocorrerá em um local específico, enquanto outros a entendem como uma representação simbólica do conflito espiritual entre o bem e o mal. Independentemente da interpretação, a Batalha do Armagedon é vista como parte do plano redentor de Deus para a criação e como um lembrete da vitória final de Cristo sobre o mal e a morte. O julgamento final é um conceito central na teologia cristã, referindo-se ao momento em que Deus julgará todas as pessoas, vivas e mortas, de acordo com suas ações e crenças durante suas vidas terrenas. Embora o julgamento final seja mencionado em várias passagens da Bíblia, é mais detalhadamente descrito no livro do Apocalipse, especialmente nos capítulos 20 e 21. A descrição do julgamento final no Apocalipse inclui vários elementos-chave. João descreve uma ressurreição geral, na qual os mortos, grandes e pequenos, são levantados para comparecer diante do trono de Deus. Esta ressurreição inclui tanto os justos quanto os injustos. João menciona livros sendo abertos, nos quais estão registradas todas as ações e obras de cada pessoa. Esses registros servem como base para o julgamento de Deus sobre cada indivíduo. Deus, representado como o juiz supremo, julga cada pessoa de acordo com seus atos registrados nos livros. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, que é descrito como a segunda morte. Este é um destino reservado para os incrédulos e ímpios. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida são declarados justos diante de Deus e recebem uma recompensa eterna. Eles herdarão o novo céu e a nova terra, onde viverão em comunhão perfeita com Deus para sempre. O julgamento final é visto como o cumprimento final da justiça de Deus e como o momento em que todos os mistérios serão revelados. É um lembrete da soberania de Deus sobre toda a criação e da importância da vida e das escolhas morais de cada pessoa. Para os cristãos, o julgamento final também é um lembrete da esperança da vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo e seguem seus ensinamentos. A nova criação é um tema central na teologia cristã que se baseia em várias passagens bíblicas, especialmente no Novo Testamento. Ela representa a promessa de Deus de renovar e restaurar toda a criação, eliminando o pecado, o sofrimento e a morte, e trazendo uma nova ordem de paz, justiça e comunhão perfeita com Ele. Essa visão da nova criação está enraizada nas Escrituras e é mais vividamente retratada no livro do Apocalipse, especialmente nos capítulos finais. No Apocalipse, João descreve uma nova terra e um novo céu, simbolizando uma restauração completa da criação. Essa nova ordem cósmica será caracterizada pela ausência de maldição e pelo reinado de Deus em toda a sua plenitude. Na nova criação, não haverá mais pecado, dor, sofrimento ou morte. Todas as coisas antigas terão passado, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos de seu povo. Isso representa a consumação do plano redentor de Deus, onde o mal é completamente erradicado e a justiça prevalece. Uma das características mais marcantes da nova criação é a comunhão íntima e perfeita com Deus. Ele habitará com seu povo, e eles serão seus filhos, desfrutando de sua presença constante e de sua graça abundante. João descreve a Nova Jerusalém como a capital da nova criação, uma cidade santa que desce do céu, adornada como uma noiva para seu esposo. Esta cidade simbólica representa a morada de Deus entre os seres humanos e é descrita com esplendor e beleza incomparáveis. A visão da nova criação é uma fonte de esperança e consolo para os cristãos, lembrando-lhes que sua vida terrena não é o fim da história, mas apenas o começo de uma eternidade de alegria e comunhão com Deus. Essa esperança inspira os crentes a viverem com fé, esperança e amor,
sabendo que um dia toda a criação será restaurada e reconciliada em Cristo. O livro do Apocalipse oferece uma visão poderosa e inspiradora do plano redentor de Deus para a humanidade e a criação. Ao longo de suas páginas, somos levados a um cenário de conflito espiritual, juízo divino e vitória final de Cristo sobre o mal e a morte. No entanto, mais do que um relato de eventos futuros, o Apocalipse é uma mensagem de esperança e promessa para todos os que creem. Ele nos lembra que, apesar das tribulações e desafios que enfrentamos neste mundo, há um futuro glorioso aguardando aqueles que estão em Cristo. A visão da nova criação, onde todas as coisas serão feitas novas, nos enche de esperança e nos incentiva a vivermos com fé, amor e perseverança. É uma lembrança de que, no final, Deus triunfará sobre o mal, a justiça prevalecerá e experimentaremos a plenitude da comunhão com Ele para todo o sempre. Que possamos nos inspirar na mensagem do Apocalipse para vivermos com confiança e esperança, sabendo que, em Cristo, somos mais do que vencedores e que um dia testemunharemos a realização completa das promessas de Deus. Que esta mensagem nos fortaleça e nos encoraje a perseverar em nossa jornada de fé, confiantes no amor e na fidelidade do nosso Deus. Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo, compartilhando suas próprias reflexões e experiências. E não se esqueçam de deixar seu like, de se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores sobre fé e espiritualidade. Vemo-nos no próximo vídeo. Até mais. Tenha um bom dia e fique com Deus.